Zaraki com certeza é um dos personagens mais queridos por todos os fãs de Bleach. Apesar de ser considerado um personagem bem simples, visto que a sua personalidade é justamente eu quero lutar e tudo, ele consegue ser bastante profundo. E até o Zaraki consegue ter um simbolismo muito grande por trás da sua criação. Eu já fiz vídeo falando sobre a luta da Konohana com o Zaraki Kenpachi, que é uma das lutas mais simbólicas dentro da obra. Mas hoje eu vou focar simplesmente no Zaraki, porque ele tem um simbolismo bem legal por trás. Sabemos que o Zaraki, em algumas ilustrações do Kubo, ele é apresentado numa forma de caveira. Geralmente o Kubo ele desenhava no final de cada capítulo algum desenho que fazia sentido com o próprio capítulo. E alguns desses desenhos, como por exemplo na luta contra o Noitra, o Zaraki sempre apareceu como uma espécie de caveira. E não só nos desenhos finais, mas também a sua Reiatsu geralmente estava associada com as caveiras. E algumas vezes que a Sareiatsu apareceu foi na luta contra o Noitra e também na primeira luta contra o Ichigo. E muita gente pega como interpretação que ele seria baseado no Gashadokuro, que é uma espécie de yokai lá do Japão. Eu não descarto essa possibilidade, mas eu acredito que seja muito mais profundo do que isso. E tudo começa com a ilustração do capítulo 114. Ela pode não parecer muita coisa, mas provavelmente é uma ilustração que traz uma grande profundidade. Isso porque ela pode ter sido inspirada nessa pintura aqui, feita pelo Hokusai lá no século XVIII. Katsushika Hokusai é um pintor lá do período Edo no Japão. Nessa pintura está sendo retratado o antigo poeta Matsuo Basho. E é desse velho que a gente vai entender melhor o Zaraki. E o Matsuo Basho ele não é só importante para a história literária do Japão, mas também um pouco aqui do Brasil, visto que Paulo Leminski, um dos maiores escritores brasileiros, se inspirou bastante nas obras dele. Não é à toa que, assim como Basho, Paulo Leminski também escrevia muitos haikais. Mas voltando ao Zaraki, nós precisamos saber então o nome da Zanpakutou dele, no caso é a Nozarashi. Os kanjis utilizados na Shikai do Zaraki, primeiro seria o No, que significa campo ou também selvagem, e Sarasu, que pode ser expor ou alguma coisa como deixar ao tempo. E o kanji Sarasu também pode ser utilizado como Zarashi, tá? E uma tradução literal de Nozarashi seria mais ou menos como exposto ao relento ou deixado ao campo. E sim, eu pesquisei mais traduções, vocês já vão entender o porquê. Isso casa bastante com a história do próprio Zaraki, visto que ele foi encontrado pela primeira vez no distrito 80 lá do Hokungai, que era conhecido como Zaraki. Então o nome verdadeiro dele não é Zaraki Kenpachi, e sim Kenpachi de Zaraki. Porque ele é um Kenpachi e ele decidiu se nomear com o nome do distrito de onde ele veio, no caso Zaraki. Mas ainda falando sobre a Nozarashi, que é a Zanpakutou dele, Nozarashi também é o nome de um poema escrito pelo próprio Matsuo Basho. É por isso que eu falei que o velho é muito importante para isso. No caso, ele possui uma obra chamada Nozarashi Kiko. No caso, é um poema chamado Nozarashi Kiko. E esse nome pode ser traduzido como Os Registros de um Esqueleto Exposto ao Tempo. Lembra quando eu falei que ia fazer sentido com os esqueletos, né? Mas as coincidências com o Zaraki não terminam por aí. De acordo com a história desse poema, num outono, o Basho acaba saindo de casa. Ele acaba também passando pelo Monte Fuji, perto de um rio também chamado Fuji, e ele acaba encontrando uma criança abandonada. E antes de seguir a sua jornada, ele acaba jogando um pouco de comida para aquela criança abandonada. A história de um homem que saiu do seu distrito e acaba encontrando uma criança no caminho da sua jornada. Eu acredito que não é coincidência e sim pode ter sido inspiração para a criação do Zaraki. Acredito que o Arco do Inferno possa ser melhor trabalhado esse passado do Zaraki. Isso porque, na última ilustração que ele foi apresentado como uma caveira, essa caveira se assemelha bastante com as que estão no portão do inferno. Mas por enquanto isso é só uma teoria. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, por favor curta, comente e compartilhe e também se inscreva no canal para mais vídeos de cubologia. E me sigam em todas as redes sociais para que a gente possa espalhar a cubologia em todo lugar.